Olá, está começando mais um programa Câmera Aberta. O Nome Legal, um dos projetos que integram o planejamento estratégico do Ministério Público da Paraíba. O projeto fechou o ano de 2012 com 1.485 casos, ou seja, reconhecimentos de paternidade, com 8.408 procedimentos instaurados em 66 mutirões realizados. E a promotora de justiça responsável pelo Nome Legal na Paraíba, doutora Renata Carvalho da Luz, é a nossa entrevistada de hoje. Doutora Renata, seja bem-vinda. Tudo bom? Tudo bem? Seja bem-vinda. Aqui, Obrigada. Nome Legal com a cartilinha, e ela vai falar para a gente sobre esse trabalho que eu conheço um pouco, né? Como ele foi idealizado aqui no Estado, doutora Renata? Bom, Gilson, primeiro, boa tarde, né? Boa tarde. Agradecer a oportunidade de poder estar divulgando esse trabalho que a gente está fazendo no Ministério Público da Paraíba. E lhe dizer que, como você mesmo já explicou, faz parte do nosso planejamento estratégico. O Ministério Público hoje, na gestão do Dr. Oswaldo, trabalha uma gestão estratégica. Que é super exigente. Que é super exigente. As ações são previamente planejadas, pensadas e então executadas. Então, o Nome Legal é um desses projetos voltados para a área fim, ou seja, para a sociedade. A gente precisa atender a sociedade. Então, o Nome Legal foi pensado dentro da área de família. Um dos problemas pontuais na área de família era justamente o número de crianças sem o nome do pai em suas certidões de nascimento, que no Brasil é um número alarmante e chega hoje a 25%. Ou seja, de cada 4 crianças que nascem, uma não tem o nome do pai na sua certidão de nascimento. Então, preocupado com esse dado, o Ministério Público da Paraíba, como outros ministérios públicos, é um projeto que existe em outros estados, né? Ações dessa natureza também são desenvolvidas em outros estados. O Ministério Público da Paraíba pensou o projeto Nome Legal. Nome Legal. Nome Legal. E como foi o início do trabalho, disseminando isso em todo o estado, a repercussão, enfim, de modo geral, como foi? Bom, eu gosto de dizer que é um trabalho que me alegra muito fazer, porque a gente está ali vendo de perto, trabalhando de perto. O promotor de justiça saiu do seu gabinete e foi à rua, porque o projeto foi pensado de maneira a atender a população da melhor forma. Certo. Então, como pensamos? Trabalhar essas crianças que não têm o nome do pai no registro de nascimento. Onde encontrá-las? Decidimos procurar primeiro nas escolas públicas, porque a escola faz matrícula ano a ano e a escola tem o dado que eu preciso, que é justamente identificar quem é a criança ou adolescente que não tem o nome do pai de sua certidão de nascimento. Então, com isso, nós recebemos esses dados e os promotores que aderiram, a gente usa esse termo, né, porque dentro do planejamento estratégico, o promotor é convidado a trabalhar, mas não é obrigado a fazê-lo. Certo? Dentro de planejamento. É uma ação que o promotor faz na sua comarca, mas não obrigatoriamente enquanto projeto, enquanto planejamento estratégico. Então, eu tenho a alegria de ter hoje quase 50 promotores executando o projeto Nome Legal. E nessas cidades em que eles trabalham, nós trabalhamos de forma planejada, então, da mesma forma em todos os locais, né, enquanto projeto. E com isso começamos a trabalhar nas escolas. As escolas mandam para o Ministério Público a lista com o nome das crianças, que não tem o nome do pai na certidão de nascimento. E com isso nós convidamos as mães e fazemos o que a gente chama de mutirão. Né, que você também falou aí, são 66 mutirões realizados. Esse número é de João Pessoa. João Pessoa. No estado da Paraíba nós realizamos ao todo bem mais. Mas aí trabalhamos esse sistema de mutirão, onde a gente escuta essas mães, uma a uma, a história de vida de cada uma delas, por que que o seu filho não tem o nome na certidão de nascimento. E a gente foi vendo que por N razões isso aconteceu. Por um relacionamento que não deu certo, por um homem que realmente não assumiu a responsabilidade. Que fugiu da responsabilidade. Fugiu. Muitas vezes a mãe que fugiu. E não, muitas vezes o pai gostaria de ter reconhecido, mas a mãe não lhe deu essa oportunidade, registrou sozinha. Muitas vezes, mesmo depois, o pai procurando, precisava pagar e a falta de condição financeira para isso. Então, N razões, né, que fez com que isso acontecesse, mas que a gente viu que trabalhando era possível reduzir esse número. E a gente hoje trabalha, o Nome Legal trabalha para reduzir esse número de 25%. Certo. Também não é nada forçado, não, né? Assim, de exigir que você tem que ir lá, tem que mudar o nome. Não é assim esse processo. Não é assim. Agora, muitas vezes a gente se vê na necessidade de esclarecer para a mãe, não impor, mas de esclarecer para a mãe que a gente está lidando com o direito da criança, do adolescente, do filho dela.
Mãe, esse direito não é teu. Porque muitas vezes eu até pergunto à mãe, você tem pai? Ela faz, graças a Deus. E por que você está querendo tirar o direito de seu filho, de ter um pai? Né? Então, a gente está defendendo o direito da criança. Então, se necessário for, nós vamos preferir defender o direito da criança do que nos acomodarmos diante dessa vontade da mãe, muitas vezes até por ignorância mesmo. Exato. Por raiva de um pai que não assumiu na época que ela queria e da maneira que ela queria, nós vamos deixar essa criança sem pai. Porque a gente tem que ver, Gilson, que o constrangimento, essa criança vai carregar para a vida inteira. E ela não tem culpa, né? E ela não tem culpa, entendeu? Então, as escolas mandam esses dados para a gente realiza esses mutirões, onde as mães são ouvidas, muitas vezes esclarecidas, e aí elas passam a ver de uma outra forma. Somos nós, os promotores, que fazemos essa oitiva, então a gente andou esse estado da Paraíba inteira nesse ano 2012, e muitas vezes a mãe vai amolecendo aquele coração que chegou ali endurecido e nos passa o dado do suposto pai, até então ele é suposto pai. Esse pai é chamado no segundo momento na promotoria de justiça e se ele já se diz pai, ou seja, ele já sabe que é pai, tem a certeza dessa paternidade, ele reconhece. Muitas vezes o pai já pode comparecer ao mutirão, em 10% dos casos isso acontece, que não reconheceu por falta de oportunidade, então a gente está ali oportunizando isso. E se ele tem dúvida, a gente tem um exame de DNA que é gratuito, então é disponibilizado esse exame. Se ele tem dúvida, a gente mesmo aconselha que ele faça esse exame de DNA. Com o exame de DNA, a gente tem esse reconhecimento que é voluntário. Não, né? Não é obrigatório, mas a gente diz ao pai que se ele não quiser, a gente vai entrar com a ação. O Ministério Público tem essa legitimidade para entrar com essa ação judicial para esse reconhecimento. Então, assim, eu digo que duas coisas a gente se surpreendeu muito no decorrer do projeto e que a gente não esperava. A mudança de cultura masculina. A Paraíba é um estado muito machista e a gente esperava encontrar uma resistência masculina, que foi inclusive sua primeira pergunta a mim. E é obrigatório esse pai, né? E o pai não se nega, ele não se nega. Se ele tem dúvida, ele pede hoje o DNA. Há 10 anos atrás, os homens se negavam até a fazer esse exame. Né? Então, por que mudou essa cultura? Porque hoje gera a presunção dessa paternidade, a negativa. Então, ao homem é melhor esclarecer do que, na dúvida, ele ser declarado pai. É melhor fazer por amor do que pela dor, né? Então, agora, apareceram casos assim, doutora Renata, promotora de justiça, tipo homem cismado, não quero fazer, mas no coração dele não quer fazer porque tem medo, assim, teme de ter patrimônio e deixar para os filhos também, por esse filho, né? Não. É isso que eu lhe digo, a gente se deparou com essa mudança da cultura masculina. Hoje a gente não tem, como você mesmo falou, são 4.800 processos em andamento. Nenhum pai, nenhum suposto pai se negou a fazer o DNA, nenhum. É zero. A gente não tem nenhum caso em que o pai tenha dito assim, não, eu não sou pai e não, eu não faço o exame de DNA. No máximo, eles alegam a dúvida e na dúvida a gente disponibiliza o exame de DNA. Eu sei. Agora, já aconteceu, assim, alguma curiosidade de numa casa só ter 2, 3... sem o nome do pai? Muitas curiosidades. Nós temos um caso de 8 filhos, reconhecidos todos voluntariamente, até porque ele convivia maritalmente com a mulher há mais de 20 anos, mas não tinha aquela preocupação de ir reconhecer, de ir assumir. Não, fulaninha, vá lá e resiste, não precisa eu ir no cartório, não. Às vezes até a ignorância mesmo, de não saber a importância disso na vida do filho. Então, a gente tem esse caso, é de Mamanguape, em que um pai registrou num dia só 8 filhos. Então, desse de 3, de 4, de 5, são inúmeros. Chegou a constatar alguma família que não registrou a criança? Que tem muitos no interior, não sei. Tem. Crianças sem registros. Que não é o foco principal do projeto. Né? O foco principal é a criança que tem o registro, mas não tem o nome do pai. Mas, independente de ser ou não, o Ministério Público também chama porque a gente precisa regularizar a situação da criança. Então, a gente também toma para si essa responsabilidade de regularizar esse registro. É a situação registral que está equivocada, né? Como tem também criança sem o nome da mãe. Então, a gente também chama para o projeto, também está irregular, porque ela está com o nome do pai, mas está sem o nome da mãe. A gente também regulariza. O foco principal é a paternidade. Mas essas situações adjacentes que terminam surgindo, elas não são ignoradas. O índice de mulheres que não colocaram o nome delas no registro é bem menor, né, do que os homens, né? Não é. Porque os homens é mais... Eu digo que é 1% dentro do 1%, nosso... né? Dentro do nosso
patamar de atuação, a gente chega a esse número de 1%, é muito pouco. Muito pouco. E diante dos dados de vocês, qual a criança ou adolescente que há muito tempo não tinha o nome do pai? Assim, que faixa de idade? Vocês constataram algum assim? Não, a gente, o mais velho? O nosso público maior é criança e adolescente, Certo. até porque o público, a ação do nome legal, ela é proativa. O Ministério Público busca o público, a gente não espera que esse público venha. Então, nós estamos indo às escolas, início do ano, estamos renovando essas solicitações, que as escolas nos mandem, quem são as crianças que ainda estão sem o nome do pai. A gente chama isso de uma ação proativa, onde a iniciativa parte do Ministério Público. Mas isso não significa que nós não recebamos a demanda que nos chega espontaneamente, né? Como também a gente não receba público que não seja de criança e adolescente. Então, a gente tem o caso do mais velho, é uma senhora de Souza, quer dizer, nem é Souza, a promotoria que é de Souza, mas a cidade é São Francisco, onde foi divulgado até nacionalmente isso. Uma senhora de 67 anos nos procurou e o pai tinha 99, está prestes a fazer 100 anos agora, em 2013, e ela dizia, é aqui que bota o nome do pai, a gente é. E até no costume de ouvir criança e adolescente, a senhora trouxe o registro de alguém, são seus netos? Ela disse, não, o meu mesmo. Quer dizer, a lacuna é tão grande que aos 67 anos, aquela senhora ainda queria alterar toda a documentação dela, porque vai alterar registro de nascimento, registro de casamento. E como é esse processo, doutora? Não, o registro de nascimento a gente altera no próprio projeto. Certo. Feito o reconhecimento de paternidade, aquele documento, o próprio Ministério Público envia para o cartório, nós fizemos um convênio, essas averbações são gratuitas, o projeto é todo gratuito para a população, né, graças a algumas parcerias que nós conseguimos desenvolver. E o cartório manda para o Ministério Público e nós fazemos a entrega dessa certidão à mãe. Mas nesse caso, em que já é um adulto, já está casado, então o Ministério Público também. Só que primeiro a gente precisa alterar o registro do nascimento, emitir uma nova certidão com o nome do pai incluído, e aí mandar para o cartório onde a pessoa casou, para averbar lá no registro do casamento e emitir uma nova certidão de casamento. Mas tudo isso é feito no Ministério Público. É que também tem essa, né, de que a pessoa já se casou, né, e de repente vai ter que mudar tudo também. Mas a lacuna é tão grande, como eu lhe digo, Gilson, que as pessoas querem, mesmo com toda essa trabalheira, porque aí a gente não consegue alterar, por exemplo, os dados da carteira de trabalho, os dados da carteira de identidade, carteira de motorista, CPF. Então, a pessoa vai ter que ir atrás dos órgãos públicos, enfrentar toda essa burocracia, mas, assim, é muito importante para elas. A gente vê quando se depara com um adulto, né, nessa situação, que a gente pensa que uma senhora de quase 70 anos ainda interessa, e como interessa. Porque a gente não está só colocando um nome num papel. É realmente um resgate da dignidade da pessoa humana. A pessoa se sente mais completa. Já chegou algum caso de uma senhora forçar ou pedir à justiça que indicar onde está o marido para chamá-lo, ou seja, ir com força mesmo? Aconteceu ou não? Não, porque, como eu lhe digo, hoje eles vão. Eles vão, né? Quando a gente manda o convite, eles comparecem. Mas, assim, a gente tem, em 70% dos casos, o DNA dá positivo para primeiro o pai indicado. Mas em 30% a mulher indica a pessoa errada. Então, o homem se submete e não é ele o pai. Já aconteceu também? Em 30% dos casos. Quer dizer, não é tão baixo o índice em que a mulher tem dúvida de quem seja o pai da criança. E aí, doutora? E aí a gente dispensa o suposto. Suposto? Então, o suposto, que aí já não é mais suposto. Vai ter que arrumar mais supostos, né? E ela vai indicar novas pessoas. Quando ela tem para indicar, a gente chama. A gente tem casos em que a gente está fazendo o terceiro exame de DNA. Quer dizer, no terceiro indicado. Entendeu? A gente tem um caso que uma senhora levou 5 supostos pais. Né? E a gente precisa encarar isso com o jogo de cintura com uma certa naturalidade, porque a gente tem que lembrar que a gente procura o bem-estar da criança. E também tem que ter cuidado para não constrangir também um cidadão que é casado, né? Bem casado também. Muitas vezes acontece, né? De ter um relacionamento e se envolver. Então, assim, por isso que quando o cidadão, o ser masculino, indicado como pai, alega dúvida, diante dessa experiência que a gente foi vivendo e vendo que o número não é tão baixo, do número de pessoas indicadas e não confirmadas as paternidades, a gente mesmo, às vezes, procura convencer o homem. Se a gente sente um pontinho de dúvida, vamos fazer o DNA? Né? Não, vou registrar. Eu digo, mas o senhor tem certeza? O senhor não me disse? Então, a gente vai e diz até a mãe mesmo, que muitas vezes ela diz, doutora,
Eu achava que a senhora estava aqui para me defender. Estava para fazer justiça, né? Eu digo, não é para lhe defender. Eu quero um pai, mas eu quero um pai que assuma no papel e assuma o papel de pai. Né? Então, para isso, ele precisa ter certeza, porque eu não quero só que ele coloque o nome dele na certidão. Eu quero que ele passe a amar seu filho, que ele passe a conviver, que ele passe a ser família de seu filho. E para isso, a gente que é mulher, a criança nasce do ventre. Então, é diferente. Eu sei que é meu, mas o homem, né? Eu acho que lhe é dado o direito dessa dúvida, ainda mais quando não é de um relacionamento sólido. Essa criança não é fruto de um casamento ou de uma relação estável, de pessoas que moram na mesma casa, se relacionam esporadicamente, muitas vezes moram em cidades diferentes. Então, acho que ao homem é dado o direito de ter essa dúvida, sim. Agora, oficializado aquele momento da colocação do nome do pai na certidão, isso leva a condição para retroagir e a mãe obter direitos para a criança, mesmo sem ter solicitado anteriormente? A pensão alimentícia, você diz isso? Bom, o foco do projeto, como eu lhe disse, é o reconhecimento de paternidade. E muitas vezes é possível a gente fazer um acordo de alimentos lá, é possível. Quando ambas as partes estão de acordo. O Ministério Público ele não pode arbitrar. O arbitramento da pensão é um ato judicial. Então, mas se ele espontaneamente já quer passar a contribuir com a manutenção do filho e a mãe também aceita com os valores ofertados, a gente faz esse acordo de alimentos ali homólogo. O Ministério Público pode fazer isso. Mas em caso do cidadão não querer ou das duas partes não chegarem a esse acordo, o Ministério Público não tem esse poder de arbitrar a pensão, é um ato judicial. Então precisa ser impetrada uma ação de alimentos. Através da mulher, né? Através ela, não ela, mas assim, ela enquanto representante da criança ou do adolescente, exato, que o direito é do filho e não dela, né? Exato. Então é feita essa ação e aí o Poder Judiciário é quem vai arbitrar. Já sai da nossa esfera de atuação. Quer dizer que vocês foram fazer justiça e, de repente, passaram por psicólogos também, né? Também, a gente assume um pouco esse papel de psicólogo. E também de padre, né? Também. Faz parte do nosso trabalho, porque a gente busca o bem-estar, né, Gilson? Exato, Então, dentro de encontrar o bem-estar, eu acho que a gente precisa ouvir. Quem era ou quem faz parte da equipe de vocês? Hoje nós temos quase 50 promotores atuando no estado completo, né? A coordenação do projeto é aqui em João Pessoa, onde a gente concentra essa agenda de DNA, né, que todos os DNAs são realizados aqui em João Pessoa, no Hemocentro. Então, a gente concentra essa marcação, agendamento desses exames e dá um apoio ao colega, comparece aos mutirões que os colegas é que marcam lá nas suas respectivas promotorias. Mas, assim, eu não tenho condições de nominar, porque são quase... É o Ministério Público da Paraíba, É o Ministério Público da Paraíba. E, independentemente de, na sua cidade, o promotor ter aderido ao projeto, cabe a ele atender um caso dessa natureza e solucionar o problema da mesma forma. Onde o promotor aderiu, a gente tem essa ação proativa, ou seja, o Ministério Público está buscando isso para si. Mas não quer dizer que a população não tenha esse direito atendido e atendido pelo promotor de justiça da cidade. Estão me fazendo entender? Entendemos. Agora, aquela pessoa que não foi naquele período que foi divulgado com mais ênfase, ela pode depois... Pode. Tanto ela pode depois, como esse período que você disse que é divulgado com mais ênfase é o que a gente chama de mutirão. Então, a gente reúne um grupo de 200 mães que tem matriculadas naquela escola daquela região. E muitas mães não podem ir no dia, a gente chama uma segunda vez. Antes a gente não desiste, porque não esqueça que a gente está batalhando pelo direito do filho dela. Né? Então, a criança ainda não sabe se defender sozinha, precisa que a gente se empenhe nisso. E tem aqui a carteirinha que eu mostrei no início, né? Nome legal, já difundido em todo o estado, de muita gente, com certeza, está aí observando e atendendo ao chamado do Ministério Público da Paraíba, né? Está aqui, ó. Agora, o que tem aqui nessa carteirinha? Bom, essa cartilha fala um pouco do trabalho. Vamos legal, curta essa ideia. Curta essa ideia. Essa cartilha foi feita pelo Unicef, que tem apoiado o nosso trabalho, acredita no projeto e ajudando na divulgação, desenvolveu essa cartilha, que fala do trabalho nas escolas, fala dos mutirões, fala do trabalho que nós fazemos nos presídios, porque muitos pais são presidiários e estão impedidos de sair para fazer o registro dos filhos. Então, nós comparecemos ao presídio, fazemos esse reconhecimento lá nos presídios mesmo. Essa aqui é a doutora Renata, viu?
Tá com a mãe, né? Você com a mãe e uma criancinha que no dia que o pessoal do Unicef estava lá fazendo, colhendo os dados para a elaboração da cartilha, chegou o DNA dessa criança e foi confirmada essa paternidade. Doutora Renata, É um símbolo. Qual foi o feedback, o resultado? As pessoas, o que comentavam depois de concretizado o caso, ok, tudo direitinho no papel, o que as mulheres diziam? É como eu falei no começo, é um trabalho que muito me alegra, porque a gente consegue ver a felicidade estampada no rosto de cada criança. É uma criança de 7 anos que olha para mim e diz assim, tia, eu posso escolher meu novo nome? E que tem dúvida entre qual dos 2 nomes de família que o pai tem, ela vai incluir. Tia, fica melhor assim ou fica melhor assim? Elas podiam fazer isso? Porque elas não incluem. Sugestão, né? Sugestão, não. Porque com a inclusão do nome do pai, altera também o sobrenome da criança. Porque, capaz, não tem cada nome feio, viu? Não pode mudar o prenome, entende? O prenome é mantido. O que é alterado no registro da criança é o nome de família. Então, ela inclui o nome do pai. Então, muitas vezes o pai tem Souza e Silva. Lá, eu quero Souza. Não, eu quero Silva, entendeu? Então, assim, a criança puder dizer, agora eu tenho pai. Então, isso sim é de uma satisfação que o salário não paga. Isso, os olhos enchem de água, né? É um trabalho que eu gosto de fazer. Doutora Renata, são mais crianças do sexo masculino ou feminino? Não, isso aí independe. Não tem, não é definido, não. O que é definido é que são crianças e adolescentes, é o maior número, então, assim, em relação ao número de adultos. A gente tem um número bem maior de crianças e adolescentes, né? Que a criança, ela ainda não pode expressar a vontade, enquanto o adolescente já pode. E ele quer ver o nome do pai. Então, muitas vezes entra em conflito com a mãe. E aí entra o promotor psicólogo, porque ele precisa explicar isso para a mãe, como eu lhe falei. E outro caso que nos chama muita atenção no decorrer do projeto é a questão da paternidade socioafetiva. Que é o quê? Quando a mãe tem esse filho, o pai biológico não assumiu, e a mãe começa um novo relacionamento, e essa pessoa que passou a se relacionar com a mãe assumiu essa paternidade. Criou essa criança. E numa situação dessa, como é resolvido? E numa situação dessa, a gente tem entrado com as ações de reconhecimento de paternidade socioafetiva e a gente tem obtido êxito. Então, hoje a gente tem na Paraíba, é uma realidade. A doutora Paula está aqui presente hoje, é a promotora de justiça que primeiro impetrou essas ações na Paraíba, foram as primeiras 10 ações julgadas, foi lá na Comarca de Esperança, onde ela desenvolveu o projeto. Então, assim, é um sucesso total, porque a gente vê um adolescente e a gente conversa com ele, Gilson, e muitas vezes eu digo assim, fulano, você tem 2 pais, apesar de no seu registro não ter nenhum. Você tem o seu pai biológico, você tem o seu pai que lhe criou, né? E eu preciso regularizar a situação registral sua. Você quer ver o nome de quem? Eu quero o nome do meu pai que me criou. Porque tudo que eu sei eu devo a ele. Tudo que eu aprendi foi ele que me ensinou. Então é um laço afetivo mesmo. Não é um laço sanguíneo, mas é um laço de coração, do amor que foi dado. E hoje é uma realidade na justiça brasileira o reconhecimento desse laço afetivo. Doutora Renata, eu sou do interior e também já vi, conheço casos de mães que o pai deixou a família, mas quem assumiu a paternidade foi o avô, o tio. O nome foi colocado, o nome do avô, entendeu? Essa situação juridicamente é irregular. É irregular, né? É irregular. O avô, ele sequer pode adotar, né? Porque ele já tem um papel no registro na vida da criança. Ele é avô. Certo. Ele é pai da mãe ou pai do pai. Mas quando o pai desaparece, vai embora, não dá as caras e a mãe vai botar o nome de quem? Bom, se não foi autorizado pelo pai que deve procurar o Ministério Público para que o Ministério Público regularize a situação. E agora... E colocar o nome do pai. Essa criança tem um pai. Exato. Porque a gente sabe que a justiça está mais próxima da população. Isso claro. É espetacular. A exemplo desse trabalho, né? Esse trabalho é uma forma que o Ministério Público encontrou de diminuir um número alarmante, que é o número de crianças sem o nome do pai, na certidão de nascimento, de mostrar à população que o Ministério Público trabalha para ela, trabalha em prol da cidadania, em prol do resgate dessa cidadania, e que essa é uma forma que o Ministério Público encontrou de fazer isso. Né? Dentre os vários projetos que são desenvolvidos, porque nós temos projetos na área da educação, na área de saúde, na área do meio ambiente, na área do idoso. Então o Ministério Público está procurando atender a população em seus vários anseios. Mas eu não posso entender que uma mãe, sabendo quem é o pai, queira colocar o nome do avô. Porque
o avô tem um papel a exercer, a criança tem o direito a ter o avô e ter o pai, né? E essa criança, ela não foi feita só pela mãe. Exato, Né? Ela foi feita pela mãe e pelo pai. E por que negar esse direito a essa criança e muitas vezes a esse pai? Que sequer lhe é dado conhecimento. Sabia que acontece muito isso? Acontece, o casal se relaciona numa festa e o camarada vai embora e ela engravida e acha por bem de nem sequer procurar, nem sequer informar que daquela relação foi gerada uma gravidez, porque muitas vezes esse pai quer assumir. E também tem muitos tabus, né? Tem muitos tabus que eu acho que trabalhos como esse vêm quebrando e precisam ser quebrados. E quais os próximos trabalhos do Ministério Público com relação às famílias da Paraíba? Que tem novidade. Próximo passo. Dentro do planejamento estratégico, a gente está concluindo essa etapa inicial em março. E agora a gente está se preparando para um novo realinhamento, ou seja, o Ministério Público vai sentar novamente com todos os seus promotores e servidores e ver, dentro dos projetos executados, o que deu certo, o que a gente pode continuar, o que a gente precisa fazer de novo. Então, eu ainda não posso lhe responder qual o próximo passo. Segredo. Não é que é segredo. O próximo passo vai ser planejado, né? Porque para dar certo, a gente precisa planejar, a gente precisa pensar. Então, hoje o Ministério Público não trabalha dentro da vontade do Procurador-Geral, mas sim dentro da vontade da classe, em que vai ser ouvida e vai ter sua vontade respeitada, porque é o promotor que está na ponta, é o promotor que sabe qual é o problema daquela comunidade onde ele vive, onde ele trabalha. Então, é aquele promotor que vai ser ouvido e vai dizer, lá na minha comunidade, eu preciso que o nome legal continue. Não, lá na minha comunidade, eu preciso que as famílias sejam atendidas de uma outra forma. Então, é para isso que serve o nosso realinhamento, que está marcado agora para os últimos 2 dias de fevereiro e 1º dia de março, em que nós vamos fazer essa escuta do promotor, né? Então, vamos sentar novamente e pensar o nosso trabalho de 2013. Existe algum número de denúncia, disco, alguma coisa que vocês utilizam para, até mesmo para o nome legal, alguma coisa assim? O nome legal tem, tem, né? seu telefone, tem o e-mail. Aí na carteirinha a gente divulga, se eu puder divulgar. Pode? Pode, Fica à vontade. Não, eu tenho de cor. De cor, 3241-9700. Pode colocar assim na tela. Pode repetir. 3241-9700. É o telefone da coordenação do projeto. E o nosso e-mail é nome legal, é o nome do projeto, né? Nome legal, @mp, de Ministério Público, .pb, de Paraíba, .gov.br. Vamos repetir. Vamos repetir. Nome legal, @mp.pb.gov.br. Pronto. E quem quiser também falar com vocês, podem ir até pessoalmente no Ministério Público, Pessoalmente, né? Nós atendemos no anexo do Ministério Público, que fica na Rua Rodrigues de Aquino, número 91. E também no site do Ministério Público, a gente tem hoje a ouvidoria, também implantada nessa gestão estratégica, em que qualquer denúncia, qualquer sugestão, qualquer crítica, qualquer pedido pode ser feito através do link da ouvidoria, que no nosso site tem a janelinha ouvidoria. O cidadão sequer precisa se identificar, mas, claro, se precisar de uma resposta nossa, ele precisa se identificar para que a gente possa entrar em contato. E a ouvidoria encaminha para o setor responsável. Então, se for um caso de paternidade, vai ser encaminhado para o nome legal. Um caso de meio ambiente, vai ser encaminhado para o promotor do meio ambiente. Então, a população, qualquer anseio, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica, qualquer reclamação que ela queira fazer, tem esse link da ouvidoria no site do Ministério Público. Nesse trabalho, nessa parceria, quem entrou para ajudar vocês? Quais são os órgãos? A gente tem vários parceiros e eu digo que o projeto deu certo porque nós não agimos sozinhos. Eu acho que quando a gente age em conjunto, a possibilidade de dar certo é muito maior, né? Então, nossos DNAs são realizados pelo Hemocentro da Paraíba, que hoje faz 30 exames de DNA semana para o nome legal. Quer dizer, é o número que atende, é o número que a gente precisa. O exame é de alta qualidade. Sai em quanto tempo o resultado? Sai em 30 dias. Em 30 dias de alta confiabilidade. A melhor tecnologia que nós dispomos no mercado está no estado da Paraíba. Olha então, sim, a gente não deixar a desejar para nenhum laboratório particular. Isso é motivo de muito orgulho, Com porque certeza. é um serviço prestado gratuitamente, mas de qualidade. A gente busca excelência nos nossos serviços. Então, esse é um convênio. Outro convênio que a gente tem com o Farpem, que custeia a verbação e paga a emissão de uma nova certidão.
né? Para que a mãe não precise arcar com isso. E vários outros convênios. A Unicef tem feito a divulgação do projeto, tem apoiado o nosso trabalho. A Universidade da Paraíba, através do Escritório de Prática Forense, tem impetrado as ações de alimentos. Naquela ocasião em que é necessário, que não houve o acordo, a gente não pode ajuizar essa ação. O Ministério Público não tem essa legitimidade. Então, a gente encaminha para a Universidade Federal, onde os alunos da prática têm um grupo voltado só para atender o nome legal. E, com isso, a gente tem feito essa rede que, de mãos dadas, alcançou os números que hoje nos orgulham muito. E vai alcançar muito mais, com certeza. Porque é um Deus pessoal quiser. que trabalha com justiça, faz justiça e trabalha sério, com certeza. É verdade. Viu? E lembrando que o MPPB tem um espaço na mídia, né, paraibana, que vai para todo o estado, para 37 emissoras de rádio, com informações do Ministério Público da Paraíba, né? E é muito bom, e isso tem causado aí uma grande alegria no povo, porque tem observado, escutado coisas que saem daqui de uma pessoa, né, que no passado não chegava no interior, né? E o que é um motivo de alegria para a gente também. Porque muitas vezes o trabalho não era divulgado, ou divulgado de uma maneira equivocada, Exato, né? E a população, às vezes, não tem ciência dos seus direitos, não tem conhecimento dos seus direitos, e nem de que esses direitos podem ser defendidos pelo Ministério Público, que hoje é o defensor da cidadania, é o defensor da sociedade. A gente trabalha para essa população já tão sofrida, né, que somos nós os brasileiros, e que precisa tanto de alguém que esteja ali disposto a defender, né, esses direitos, e o Ministério Público é esse órgão. Esse órgão que pode ser batido à porta e que a gente está ali para atender. É verdade. Doutor Renato, foi um prazer. O prazer foi todo Parabéns meu. pelo trabalho, Obrigada, toda a sua equipe. Gilson. Também, o nome dela é? Doutora Paula. Doutora Paula, enfim, Amorim. também doutor Oswaldo, todos que fazem o Ministério Público da Paraíba. Muito obrigado. Obrigada. Ok. A você também o nosso muito obrigado. Até o próximo programa. Fica aí.